Olá, eu sou Maria Tereza Tedesco, professora de língua portuguesa, e estamos aqui para mais um tempo de estudar, hoje falando sobre pontuação, um conteúdo extremamente importante não só para a escrita do texto, mas para o entendimento do texto. E como você já sabe, agora é a sua vez. Nós vamos retomar o exercício de casa que foi preparado para você e eu começo com a leitura do texto. Vamos lá. O porão. A mulher acreditava tanto que a pessoa é sua própria casa, que pensando em se reformar, traçou uma planta com as medidas rigorosamente dentro do esquadro e pintou portas, paredes e janelas. Plantou flores e passarinhos que esvoaçavam em seus olhos. Por eles avistava-se o brilho dos lustres de cristal acesos, mas mesmo assim, muitas vezes, embora as cortinas estivessem no lugar e se ouvisse música, percebia-se que a casa estava vazia e que ela discretamente se retirara para o porão, onde, entre baús e teias de aranha, folheava velho álbum de fotografias e relia antigas cartas de amor. É um fragmento do texto que está em Contos Contidos, de Maria Lúcia Simões, publicado pela RHJ de Belo Horizonte. Um fragmento muito bonito e que serve de mote para a pergunta que nós queremos que você tenha respondido. O trecho que estabelece relação de consequência com o fragmento "A mulher acreditava tanto que a pessoa é sua própria casa" é... Então, a resposta correta é a letra A, que traçou uma planta com as medidas rigorosamente dentro do esquadro. Então, como nós vimos no encontro passado, do tempo de estudar, essa relação tanto que marca uma ideia de consequência. O que eu quero mais chamar a atenção de vocês para esse item que nós estamos respondendo é que todos os trechos que compõem as opções de resposta começam com o que? Com a palavra que, com o elemento conjuntivo que. Nem todos representam essa relação de consequência com o fragmento, que tem a expressão tanto que, e aí o restante da frase. Então, é preciso olhar bem atentamente para os diferentes sentidos do que e as diferenças semânticas que o que pode assumir nos diferentes contextos, nos diferentes fragmentos, tá? Para o tempo de estudar de hoje, nós vamos tratar desse assunto importante que é a pontuação. Mas eu quero olhar a pontuação hoje como um recurso sintático do texto. Então vamos lá para uma diferença considerada fundamental. A diferença entre a modalidade oral da língua, a língua oral, e a modalidade escrita da língua, a língua escrita. Enquanto na modalidade oral da língua nós temos a entoação ou entonação para marcar o ritmo que se quer dar ao texto, a pontuação, o uso dos sinais de pontuação é o uso predominante, o uso que deve ser feito na língua escrita. Mas eles apresentam diferenças que são importantes, né? Os sinais de pontuação são recursos gráficos próprios da língua escrita, da linguagem escrita, da modalidade escrita da língua. Esses sinais de pontuação não conseguem reproduzir na sua totalidade a riqueza melódica que existe na fala, na linguagem oral, na modalidade oral da língua. Então, na verdade, a pontuação não é uma reprodução da entonação. Isso é uma coisa muito importante. Nem sempre, quando nós produzimos uma parada no texto, eu tenho de colocar uma vírgula, um ponto final. Essa relação, ela não existe. Então, é uma aproximação e os sinais de pontuação na língua escrita, evidentemente, tem toda uma organização e toda uma regra a ser seguida, digamos assim. Esses sinais que estruturam os textos para lhe dar maior clareza são usados para lhe dar maior clareza e simplicidade. Eles atuam como elementos da sintaxe do texto e também como elementos da sua estilística. Da sintaxe por quê? Porque diz respeito à organização das frases que juntas formam os períodos e que o conjunto de períodos forma parágrafos, não é? E estilístico por quê? Porque também tem a ver com o estilo, com o jeito de dizer, com a forma de dizer. Então, importante é que os sinais de pontuação têm como finalidade
assinalar as pausas, as inflexões da voz, quer dizer, a entoação ou entonação na leitura, separar palavras, expressões e orações que devem ser destacadas, que nós, produtores do texto, queremos destacar, e esclarecer o sentido da frase, afastando qualquer ambiguidade, que eu considero uma função extremamente importante da pontuação. Mas para isso, eu preciso reler o meu texto ao pontuar e preciso estabelecer, sim, uma diferença entre a forma que falo e aquilo que eu quero reproduzir dessa forma que falo na escrita, tá certo? Eu convido vocês, então, a fazerem a leitura do texto O Testamento, especialmente a primeira parte que está em negrito, para que vocês percebam a diferença com o texto pontuado e o texto sem pontuação, como aparece ali. Vamos lá? O Testamento. Um homem rico, sem filhos, sentindo que morreria logo, pediu papel e caneta e escreveu assim: deixo meus bens à minha irmã, não a meu sobrinho, jamais será paga a conta do mordomo, nada dou aos pobres. O moribundo não teve tempo de pontuar o texto e morreu. Eram 4 concorrentes. Chegou o sobrinho e fez estas pontuações numa cópia do bilhete. Deixo meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do mordomo. Nada dou aos pobres. A irmã do morto chegou em seguida com outra cópia do testamento e pontuou assim: deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do mordomo, nada dou aos pobres. Apareceu o mordomo, pediu uma cópia do original e fez estas pontuações. Deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do mordomo, nada dou aos pobres. Um juiz estudava o caso quando chegaram os pobres da cidade. Um deles, mais sabido, tomou outra cópia do testamento e pontuou deste modo: deixo meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do mordomo? Nada. Dou aos pobres. Então, nós podemos observar algumas coisas que eu considero extremamente importantes. Primeiro, que no testamento, né, na frase deixada pela pessoa que faleceu, a falta de pontuação faz com que a gente não consiga exatamente saber quem vai ser beneficiado pela herança deixada. E conforme, nos fragmentos seguintes, né, conforme o interesse do herdeiro, usando a pontuação, eu troco o sentido e torno o sentido mais benéfico para A, para B, C ou D. Então, essa é a importância da pontuação do ponto de vista, como falei, do ponto de vista sintático. Porque a organização da frase, não só pela posição das palavras e combinação das palavras na frase, seguido do que? Do uso da pontuação, é que faz com que realmente o texto diga o que se quer dizer, tenha claramente o seu propósito comunicativo apresentado, ok? Então, esse é um ponto importante. E aí eu quero fazer uma pergunta, né? Por que pontuar um texto é tão importante? Então, nós precisamos pensar, como alunos e professores, sobre essa pontuação. E, para isso, eu vou apresentar um outro texto agora, um texto adaptado de um aluno, para que seja mote de algumas observações que eu vou fazer com vocês. O título do texto é Rua Goiás. Eu vou ler conforme a pontuação que aparece para vocês. Eu moro em uma rua sem saída, ela é rodeada de familiares, alguns parentes moram em outro lugar. Minha casa fica ao lado da casa de minha tia, até que parece que existe uma residência, só as paredes são do mesmo piso e os portões iguais. Só que o meu portão é de garagem. No meu quintal tem a minha casa no fundo, que está em obra. Ao lado, no mesmo quintal, existe a casa da minha prima, é um sobrado. Os vizinhos vão lá em casa direto só para perturbar, é uma grande amizade. Então, eu quero chamar a atenção de vocês que a leitura do texto ficou uma leitura, às vezes sem a gente conseguir entender, porque a gente não tem a pontuação adequada. Algumas frases muito extensas, de 2 ou 3 linhas, sem qualquer parada. A pontuação não tem a ver com a respiração,
mas ela é importante para que a gente, na leitura, possa tomar fôlego e, evidentemente, entender o que está sendo, né, produzido pelo produtor do texto, no seu propósito comunicativo e nas suas finalidades, como eu já venho falando em diferentes momentos para vocês. Eu propus uma pequena reescrita do texto, não no conteúdo, mas no uso da pontuação. Faz-se necessária essa modificação. Então, quero chamar a atenção de vocês também pelo fato de que, como a gente vai introduzir alguns sinais de pontuação, é importante, a gente vai ter necessidade de fazer algumas modificações no texto, pequenas modificações no texto. Eu passo, então, a análise dessas modificações que eu fiz. O título é Rua Goiás. Eu moro em uma rua sem saída, rodeada de familiares. Quero discutir isso com vocês. Quando o produtor, o enunciador, colocou eu moro em uma rua sem saída, vírgula, ela é rodeada de familiares, eu tenho uma extensão desnecessária dessa frase. Eu posso economizar, eu posso simplificar a frase, retirando o pronome ela e colocando a vírgula, mantendo a vírgula e trazendo essa expressão rodeada de familiares, colocando um ponto final. Depois do ponto final, eu tenho obrigatoriamente o uso da letra maiúscula. Alguns parentes moram em outro lugar. Observem que essa pequena frase tem um começo, meio e fim, né? E tem um sentido pleno. Não é um sentido total do texto, mas ele encerra uma ideia, que é a função do ponto final. Eu continuo a leitura. Minha casa fica ao lado da casa de minha tia. É outra ideia. Uma frase curta, mas que encerra uma outra ideia. O sujeito lá que escreveu colocou até que parece que existe uma residência só e que fica confuso para o entendimento, inclusive na primeira leitura que eu fiz. Então, eu proponho tirar esse até que e pus assim, parece que existe uma residência só. As paredes são do mesmo piso e os portões iguais, mas o meu portão é de garagem. Se vocês voltarem ao texto primeiro que eu li, vocês vão ver que fica um bololô de ideias ali e que agora, com a pontuação, eu consigo reorganizar as frases e trazer o sentido, evitando uma incoerência, talvez, ou uma ambiguidade, que nem seria o caso, né? Então, tá lá, parece que existe uma residência só. É uma assertiva, uma afirmação. Aí vai falar sobre as paredes. As paredes são do mesmo piso, os portões são iguais e ele vem com uma ideia contrária. Mas o meu portão é de garagem. E aí você consegue perceber no texto que existem duas entradas, que existem duas residências, duas casas, né? No meu quintal, essa vírgula depois de quintal, ela não é obrigatória. Mas ao usar essa vírgula ali para essa localização, que é o advérbio de lugar, eu estou ressaltando a ideia do quintal do lugar. No meu quintal tem a minha casa no fundo, que está em obra. Ao lado, no mesmo quintal. Então, a ideia do quintal nesse texto é uma ideia importante e ela está sendo ressaltada pelo uso da vírgula na linha anterior, né? No período anterior, e depois, ao lado, no mesmo quintal, existe a casa da minha prima, o que nos faz entender que várias famílias moram ali no mesmo terreno, digamos assim. É um sobrado. Os vizinhos vão lá em casa direto só para perturbar. Vejam que é outra ideia que com começo, meio e fim. Ela se expande depois, mas é uma grande amizade, mas ela, na verdade, encerra um significado, né, na frase. E aí eu pus um ponto de exclamação, porque vejam só, é uma grande amizade, é alguma coisa que ele está exaltando. O ponto de exclamação serve para exaltar. Então, eu acho interessante vocês voltarem aos slides para fazerem uma comparação entre o texto sem a devida pontuação e o texto agora pontuado. E eu também penso que essa pontuação seja uma perspectiva. Eu talvez possa ter outras formas de pontuar esse texto e que traga aí outros caminhos, né, para se pensar sobre o que o enunciador está querendo dizer. Agora eu vou passar um outro texto para chamar a atenção de vocês. Rio de Janeiro, 15 de dezembro de 1862. Contos do Sertão é o título de um pequeno volume.
Cuida o leitor ao ver-me começar por este modo, que tem uma crônica farta e volumosa de notícias e que para ganhar tempo é que entra em matéria? Antes assim fosse. Eu comecei assim, não só para usar de todas as deferências para com um talento modesto, mas ainda para fugir a este lugar comum que me ia saindo dos bicos da pena. Supõe o leitor, queria eu dizer, que está em uma Assembleia Legislativa. Discute-se o orçamento da receita de despesa, matéria de máxima importância, como se vê logo pela designação. Há grande alvoroço, pedem a palavra, sobem à tribuna os melhores oradores, a lógica retórica anda em pleno exercício. E a palavra humana torna-se, nesse momento, para usar da expressão de Montalembert, o tipo supremo da beleza, a arma irresistível da verdade. Sobre o que se discute? Sobre orçamento? Não, senhor. Os oradores cansam-se, elevam-se, lutam, fazem prodígios da língua, sobretudo, menos o objeto da discussão. As questões de política especulativa, as recriminações dos partidos, as inventivas pessoais, o inventário parcial do passado, as conjecturas arbitrárias do futuro, tudo o que pode ser alheio ao orçamento entra em pleno serviço. O orçamento, esse ouve falar em seu nome por duas outras vozes mais moderadas que, entrando no terreno prático, desdenham o palavreado estéril e procuram utilizar o tempo mal baratado. É um texto de Machado de Assis, né, uma crônica, um importante autor da literatura brasileira, embora o texto muitas vezes possa parecer mais distante dos textos do nosso dia a dia, é importante que nós tenhamos contatos com esses textos, né? Com o texto do Machado de Assis especificamente, é um texto muito bacana. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para algumas coisas. A primeira, lá no título, Contos do Sertão, é o título de um pequeno volume, inusitadamente o autor usa reticências, né? E essas reticências servem para marcar o quê? Um enlevo, né? Para a gente pensar o que se espera do que se vai ler, né? Para dar uma chance, vamos dizer assim, para o leitor entender ou pensar sobre o que está lendo e o que vem a seguir. Essa é uma função aí das reticências, uma função importante. Quero chamar a atenção de vocês porque nesse fragmento o autor faz várias perguntas. A pergunta, logo na terceira linha, olha lá, e que para ganhar tempo é que entra em matéria antes assim o fosse. Nesse caso, o próprio autor responde a essa pergunta feita. O ponto de interrogação marca, né, é a forma de se marcar o discurso direto, a pergunta nos textos, e que revelam exatamente esse tom de interrogação que acontece quando a gente quer perguntar alguma coisa a alguém. Na continuidade do texto, há um grande alvoroço. Pedem a palavra, sobem à tribuna. Observem que ele vai citar o que aconteceu ali. Que alvoroço é esse? E começa a citar. Pedem a palavra, sobem à tribuna. Essa citação é introduzida pelos dois pontos. E os elementos que compõem esse alvoroço são marcados pelo uso da vírgula. Pedem a palavra, sobem à tribuna os melhores oradores, a lógica. Então, ele situa, ele separa cada um dos alvoroços que compõem o significado desse texto. Mais abaixo, na quinta linha, a gente tem outras formas, outras perguntas diretas. Sobre o que se discute? Sobre o orçamento? Ele vai respondendo, não, senhor. Né? Olha essa vírgula separando o não do senhor, né? Se dirigindo ao leitor, esse senhor, um vocativo. Os oradores cansam-se, novamente um grupo de ações, né? Cansam-se, elevam-se, lutam, todas marcadas, separadas pelo uso da vírgula, né? E o ponto final em várias frases, quando assim é necessário. O ponto final marca a assertiva, né? A afirmação, e o texto termina justamente com o ponto final. Esses são os usos dos sinais de pontuação do ponto de vista sintático, da organização sintática do texto. Pontuação extremamente importante, como já foi dito, para que a gente evite a ambiguidade e que nós tornemos efetivamente o texto bastante claro para que o nosso interlocutor possa entender o que se quer dizer. Como você já sabe, agora é a sua vez. Eu preparei um exercício sobre o tema da nossa aula, pontuação, e
também eu apresento um trecho de um texto do Arthur Shechel, jornalista, intitulado Princesinha do Mar. Eu gostaria que vocês lessem com atenção esse texto. Foi publicado na revista O Globo em 2012 e eu faço uma questão específica sobre alguma pontuação do texto. O efeito de sentido do uso das reticências nos trechos Quis o Destino e Minha Avó indica uma interrupção no texto do cronista para quê? Você tem 4 opções de respostas, como você já sabe, você vai escolher aquela que melhor se adequa a partir da leitura que você fez, do propósito comunicativo que você consegue depreender do texto que serve de base para a pergunta. Eu espero que você tenha entendido sobre pontuação, que você veja a importância do uso dos sinais de pontuação no seu texto, sempre lembrando que a pontuação não é um reflexo da entonação. Você tem regras básicas para o seu uso, ok? E a leitura é muito importante para que você possa também aprender a pontuar. Eu espero você um outro dia. Até lá!